Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande Banco do Sul. 17h53. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que traz hoje o Omar Ferri. Nos encontramos lá na Assembleia Legislativa. Obrigado pela tua presença. Parabéns, na homenagem que recebeu a Rede Pampa nos seus 40 anos. Então somos muito gratos a ti. Aliás, o Pampa Debates estava em peso lá hoje. É verdade. O que tinha de... Olha, tinha uns 50 pessoas do Pampa Debates. Por exemplo. É verdade. Mas estava lá os deputados também do Pampa Debates, claro. Estavam lá. Aliás, antes de anunciar os demais, até porque tu estavas lá, eu quero agradecer ao Maurício Zedrick por ter tido a iniciativa desse grande expediente, e que foi belíssimo. E a gente viu ali, depois eu vou resumir até numa palavra tudo o que aconteceu lá. Falou primeiro o Frederico Antunes, além do Maurício, foram apartes, né, pelo PP. Depois falou o Pedro Ruas pelo PSOL, depois o Gerson Burman pelo PDT, depois o Sérgio Pérez pelo PRB, o Mainardi pelo PT, a Anne Ortiz pelo PPS, o Aloysio Klasman pelo PTB, a Zilá Breitenbach pelo PSDB e o Thiago Simon pelo Thiago Simon é nosso ex-colega aqui da Rede Pampa. Então, eu estava agradecendo aí aos nossos deputados, o último foi o Thiago Simon a falar, do PMDB. Então, muito obrigado a todos pelas manifestações, com um grande público lá presente, e eu resumo numa palavra que usou o nosso Maurício Zedrick ao final. Poucas vezes se viu convergência na Assembleia Legislativa, e a Rede Pampa trouxe convergência. Todos falaram da mesma forma, elogiosamente, a Rede Pampa, pela pluralidade. Então, aí estão os nossos agradecimentos ao nosso Maurício Zedrick, a toda a Assembleia presidida pelo meu conterrâneo Marlon Santos, e aos deputados que lá estiveram, especialmente pelo que foi dito à Rede Pampa, e transferimos ao presidente Otávio Gadé, que é a espinha dorsal dessa empresa, que aqui viveu de tudo, viveu crises, viveu não sei quantos planos econômicos ao longo desse tempo, e hoje tem a maior rede de rádios FM do Rio Grande do Sul, tem 63% da audiência de rádio no Rio Grande do Sul, pode botar Gaúcha junto, pode botar 63% da audiência somada de rádio pelo Ibope é da Rede Pampa. Tem 4 geradores de televisão, 106 retransmissoras, tem o Jornal O Sul em PDF, tem osul.com, o portal do nosso O Sul. Então, ao presidente Gadré, um grande abraço, retransmitindo tudo que foi dito lá na Assembleia. Lá estava o Alexandre Gadré, que agora é o presidente da empresa, que recebeu tudo isso, juntamente com nós, que de uma forma ou de outra, ajudamos a fazer essa Rede Pampa tão grande quanto o é. Então, continua a apresentação dos nossos amigos do Pampa Debates. Dr. Luiz Pereira Lima. Boa noite. Tudo bem? Parabéns à Pampa. Obrigado. Nós precisamos da Pampa, o grande precisa da Pampa. Eu brinquei quando cheguei, eu estava com saudade da tua ausência, Luiz Pereira Lima. Mas plagiando uma frase que um amigo meu, a mulher de um amigo meu, dizia a respeito dele. Que saudade, não vou dizer o nome aqui, é conhecido. Que saudade da ausência do fulano, que quando está em casa só complica, só arruma rolo, né? Então, quando ele saía de casa, eu ficava numa felicidade incrível. Quando mas ele voltava, eu estava com saudade hein? da tua ausência. Pois é, mas ela gostava quando ele voltava. Não usava essa frase. Pois é, mas de repente gostava. É que o amor é isso. Uma nuvem turva no céu de minha alma. O amor. É isso aí. Uma nuvem turva no céu de minha alma. Gostou dessa, né? O amor grave da alegria, vertigem, suplício. O corpo é um barco a navegar entre garças, sentindo a sedução do precipício. E o Lenny Streck, que hoje cedeu doloridamente, eu sei, o teu lugar, mas praticamente com homenagem por nosso Omar Ferri. O Omar, tu vai
vai me deixar eu sentar aqui, porque eu não sei sentar em outro lugar. Ele falou. Que bárbaro. isso, Né? Aqui tem vários donos Olha desse essa lugar. tonalidade de voz. Ela é ofensiva. O Genaro já até abandonou esse lugar. Agora, Germano Rigoto também gosta desse lugar. Aqui. Ele vem bem antes para sentar ali, mas o Rigoto chega aqui às 4 da tarde, senta aqui, pronto, está resolvido o problema. Mas é bom ter de volta aqui o... Bom, um dia o Lênin chegou aqui, então o governador Rigoto sentou. O Lênin entrou para ocupar o lugar e deu vontade de dizer alguma coisa. Criou uma saia justa, justíssima. Saudades da ausência do Luizinho, né? Saia justa é tão lindo, né? Segunda-feira passada, outro dia da semana, acho que foi segunda, não sei se segunda eu estava, falei das baforadas de charuto que eu dou lá no teu apartamento, invasivamente. Não, nunca. Quando a esposa dele não está em casa. Porque quando ela está, ela não deixa. É verdade? Mas a melhor... Claro que é verdade. Mas eu vou a convite. O Luiz Vem que ela saiu. Pode fumar. Pode fumar charutos aqui. Aí ele acende um cigarro, eu acendo um longo charuto e tomamos o vinho, de preferência um chablis, né? Algo dessa linha, né? Na forma da lei, naturalmente. Sim. Mas eu só queria... Por isso que eu não vai lá em casa, eu não tenho vinho dessa qualidade, por isso que eu não te convido, eu fico constrangido. Mas eu fico constrangido em te convidar. Não, tem um amigo meu, o Mário Darós, quando a dona Fátima, a Fátima não está em casa, ele toma conta. E fuma em qualquer quarto, fuma em qualquer lugar. Quando ela está em casa, tem uma redoma de vidro no cantinho da sacada, que dá para o lado, é uma quina assim que ela botou um vidro. Aí vai para ali, fica 4, 5 fumando ali naquele cantinho. Hein, Mário Darós? Só uma... Lá não é assim? Não, eu fumo em qualquer lugar, menos no quarto. Já que falasse... Mas quando a tua esposa não está? Sim, não tem problema. Ela não reclama, não. Pelo menos eu não sou testemunha disso. Mas já que está falando de concorrência e audiência, as coisas assim, eu tomo a liberdade, né? Hoje eu tive a pachorra de escutar um programa, eu vinha de Santa Cruz, eu fui dar uma aula magna na Unisc, né? E vinha no rádio escutando um programa, tem o nome em inglês, Linha do Tempo, algo assim. Timeline, da Rádio Gaúcha. Timeline, exatamente. Agora vai falar dos colegas aqui. Não, mas eu fiquei impressionado, assim, porque o entrevistado, durante 29 minutos, eu cronometrei, o cara chato. Fica mais velho, fica chato, né? Assim, o chato é tu, não é o colega. Né? Eu sou chato. Tá bom. Chato sou eu. Claro, aqui porque... O chato sou eu, claro, não diria isso dos colegas. Eu cronometrei 29 minutos entrevistando uma grande personalidade da República, o japonês da Federal. Isso é uma grande sacada entrevistar o japonês da Federal. O japonês da Federal. Coisa que ninguém fez. 29 Parabéns minutos, a quem entrevistou. 29 minutos, japonês da Federal, falando sobre política brasileira, sobre intervenção no Rio, sobre Lava Jato. Japonês da Federal, quer dizer, grande personalidade. O cara que está condenado, além disso tudo. Condenado por preso em flagrante, por descaminho. Não foi aposentado, né? Não sei como ele pode ter. Não, eu quero só dizer o seguinte, que rádio, você entrevista quem você quiser, mas tem tanta coisa para falar nessa república e tem que ver as perguntas que faziam sobre quais as personalidades que vocês tiraram da cama às 6 da manhã, essas coisas. E eu fiquei pensando assim, mas a república não tem mais jeito. A República. Eu comecei a estocar comida. Cheguei em Porto Alegre, fui ao supermercado. Eu disse, eu vou estocar comida porque o caos. Eu quero parabenizar os colegas lá do Timeline, que foi uma grande sacada entrevistar o japonês. Eu não vi a entrevista. Ele é um irônico, é um horário que eu não consigo virar. Não é irônico, é verdade. Sabe, vou pegar, olha aqui, todo mundo quer entrevistar o japonês da Federal. É uma sacada, as pessoas têm interesse em saber o que o cara pensa, o que faz. Porque ele virou máscara de carnaval. Isso mesmo. Estava em todo o Brasil espalhado. Por exemplo, ficasse curiosíssimo com isso. Eu acho que são valores, né? O rádio hoje só fala no quinto metatarso do Neymar. Tá bom, mas porque dá audiência. Vai falar o quê? Vai botar no ar o que não dá audiência. Mas olha aqui. Vai botar no ar... A audiência não tem sentido. Então o nosso nível cultural está muito baixo. Mas é isso, Tchê. Mas é isso. Tu vai fazer rádio para quem não ouve rádio. Tu vai fazer rádio para quem dá audiência. Mas tu tem que ter um mínimo de qualidade. Por favor. Paulo, mas então faz uma rádio para ti, onde tu vai tratar de literatura jurídica o tempo todo. Não, Paulo, eu não falaria. Eu não falaria. Não existe audiência. Rádio que trata de direito e de literatura jurídica. Não, estou dizendo, mas estou citando. Faz um para te ver o que é a audiência que vai dar. Defendendo a tua posição, Paulo. Defendendo a tua posição. Mas não faria uma entrevista de 29 minutos de um subpersonagem
que não tem nenhuma autoridade para falar sobre coisa nenhuma, é apenas um coadjuvante. É esse o sentido que eu quero dizer. Mas o sentido é o que ele traz de retorno. Eu sei qual é o sentido, que eu não sou bobo. Claro, então porque ele dá retorno, não, Paulo. Para ingênuo eu não sirvo. Mas dá retorno. Mas eu tenho que fazer o registro, porque isso faz parte da minha função de registrar fenômenos. A pedestalização da tolice. Tá bem? O que eu queria dizer, Paulo, essa tua defesa aí me faz lembrar uma frase de uma vencedora de BBB. Mas deixa eu terminar minha frase. Deixa eu terminar minha frase. Uma vencedora do BBB. Como é que chama? BBB. O programa da Big Brother Big Brasil. Brother, né? Ela disse assim, eu quero receber porque eu vou ter recursos para fazer bem ao meu país e comprar um apartamento. Quer dizer que... Não, entendeu? Que coronel. Olha, só deixa eu contar a história. Eu estou viajando e, por casualidade, tinha uma vencedora do Big Brother ao meu lado. E eu expliquei para ela que esse prêmio, que esse programa tinha origem na Suécia, de uma pesquisa que os psiquiatras faziam de comportamentos. Ela olhou para mim e disse, como é que você sabe disso? Eu disse, eu sou o Aurélio Buarque de Holanda. E ela disse, eu já ouvi falar nesse nome. Que maravilha! Eu já ouvi falar nesse nome. Mas eu levo o pau aqui, ô Marcelo, toda hora, porque eu trago o Marum no programa. Pô, o Marum... Ele é uma atração, não deixa... Eu trago o Bolsonaro no programa, todo mundo quer ouvir o Bolsonaro. Agora, falando... No Ibória, Mas era deputado federal, era líder do deputado partido. federal. De linha de proa. Linha de boa. Marco Furado. Falando... Isso é outra coisa. Coronel, É outra coisa, mas é de Ou tu acha que as pessoas não gostariam de ver aqui o Tiririca no programa? Vai dizer que não. Mas deputado federal... Trazer o deputado Tiririca aqui. Mas deputado federal... de certa forma... Você quer comparar? De certa forma... Não, querido, você não pode comparar subcoadjuvantes dando opinião sobre bobagens e sobre coisas que ele não sabe. Inclusive, ele estava constrangido, porque ele não sabia o que responder. Ele era efetor, ele era um efetor de um fato. Eu quero... Isso. Só quero dizer o Tu seguinte... viu o programa? Não vi. Mas ele está descrevendo... Eu estou descrevendo, que era confia em japonês. mim. Primeiro eu Eu também achei... confio em ti, Acredite tanto é que em estou mim. te contestando. Eu estou fora de esquema aqui. Hoje eu posso falar. Não. O coronel Querido falou que ele é. no Buarque de Holanda. O homem... Aurélio, falei no Aurélio. Aurélio, o homem da Aurélio. Pois eu cheguei numa cidadezinha no interior de Pernambuco, passei por lá para entrar na zona da pobreza do interior de Pernambuco. Ainda bem que foi na E zona. chego na cidade Levei um susto. onde nasceu o Buarque de Holanda. Estava um dístico numa colunata da entrada da cidade. Aqui nasceu o Buarque de Holanda. Uma cidade paupérrima. Eu vou no centro dela, o centro era uma bifurcação, ia uma rua para cá e outra para lá, logo no vértice era o centro. Eu parei, desci, fui numa tendinha assim, de um gurizinho muito esquálido, magro, de péssima impressão, segurado no colo pelo cara que está servindo. Eu disse, me dá uma mineral aí. Ele me deu ali a mineral, ele disse, mas essa é a terra do Buarque de Holanda, vocês sabiam? Vocês não me dizem nada? Está aí. Não sei não. Ou sei não, como eles dizem, né? Bom, então, para ver como é que está o nível cultural do povo brasileiro. Eu vou chegar lá. Só quero dar uma... Agora, os programas Então, das televisões nacionais... O que esse povo ouve lá, em rádio? Olha aqui, programas... o que esse povo, olha, se fizer Só uma biografia músicas do Aurélio Buarque de Holanda, se tu fizer, ninguém vai escutar. Ninguém vai Ninguém. escutar. Mas ninguém quer biografia. Nós estamos Bastava dizendo a saber mesma quem é, coisa. né? Eu só quero dizer Olha assim, aqui. ó, Luizinho, ó, se a gasolina sobe e você entrevista o pipoqueiro, você tem um problema. Tá? Tem um programa. Então, se a gasolina sobe e sobre isso você entrevista o pipoqueiro, é como você perguntar sobre a intervenção do Rio de Janeiro e o futuro da Lava Jato para o japonês da Federal. Ele chegou a dizer o seguinte, que quando ele foi preso, isso foi antes da Lava Jato, mas ele misturou os assuntos e disse o seguinte, que isto era para obnubilar, ele não usou essa palavra, claro, a Operação Lava Jato. Ele, o que ia lá fazer... Então, isso seria contra, e seria um esquema de um delegado para
Veja a paranoia do negócio. Bom, esquece. Eu quero só Arrest my case. Eu quero sintetizar um pouquinho, Paulo. E ele assistia até o fim o programa, hein? Grande tribuno. Oh, parabéns, eu fiquei cronometrando. Eu queria saber até onde. Em matéria de assistência de programas. Mas eu queria saber quantos minutos faria. No meu tempo, a gente diz o seguinte, os incomodados que se retiram. 29 minutos. Eu queria dizer uma coisa. Em primeiro lugar, eu queria colocar uma coisa. Os programas, a comunicação televisiva, a rádio, não tem obrigação de ser sério igual a chofer de carro fúnebre. Mas também não devem, por um dever moral e cívico, serem o pedestal do desembaraço gratuito. Porque não confunda-se talento com desembaraço. E a televisão brasileira e a grande programação de mídia confunde talento com desembaraço. Então tu queres ouvir aqui, desembaraço é apenas um dado de exibicionismo pessoal. Talento é a coisa mais constante, tem densidade humana. Talento tem densidade humana. Desembaraço é apenas frivolidade. Luiz Coronel, para aí. Eu quero colocar um telespectador no ar aqui, o Eduardo Cloir, diz ele: Paulo Sérgio, quero ocupar este espaço hoje para, em meu nome, parabenizar e agradecer ao Grupo Pampa pelos seus 40 anos de fazer parte de minha vida. Tive a felicidade de nascer próximo de uma das torres de retransmissão da Pampa, num beco de chão batido. E seguido passava um carro com a logomarca da empresa e pensava comigo: vou crescer, estudar e trabalhar numa empresa assim. Trabalhar numa empresa assim e ainda ter um carro, tudo de bom seria. Cresci, comprei meu carro, só não consegui trabalhar na Pampa. Mas tudo bem. Obrigado, Pampa, por tudo que tu apresentou, representou e representa na minha vida. Eduardo Cloir. Legal. Também. Eu gostei obrigado, dessa, Eduardo quer dizer assim, comprei o carro, mas não consegui comprar lá. Legal. Agora, Alô, amigos do melhor programa da televisão. Aqui eu aprendo muito. Parabéns, estou feliz por ver o doutor Luizinho, Alci Chim de Pelotas. Tua terra? É, conterrâneo. Na verdade, terra do meu pai, né? Eu me escapei. Não, mas tu tem tudo para ser de Pelotas. Tenho. Claro, Na terra da cultura. Claro, as raízes. Apenas gaúcha? As raízes. Pois é. Sim. A finura. Sim. Sim, um berço da medicina. Não diria que eu penso Mas foi. Tivemos grandes médicos de Pelotas. Do direito. Do direito também. Da cultura também. E da cultura. Teatro 7 de Abril. Dois teatros maravilhosos. Entregue A história. os cupins hoje, né? A história é. Aliás, a nossa cultura está indo para esse lado. A história é favorável. Toda a tradição histórica. Pelotas tinha voo para Montevidéu. Pelotas era a terra que Getúlio prestigiou ao máximo. E os pelotenses tinham orgulho de dizer: vou para o Rio e não passo por Porto Alegre. E mais, até hoje existe um certo dialeto que diz: como é que é? Vou ter que ir a Porto Alegre. Vou ter que ir a Porto Alegre. Paulo Sérgio, cada vez fico mais convencido de que tem que colocar os tanques nas ruas. Pois os nossos candidatos a presidente, um é um condenado e o outro é um psicopata. E agora aparece do nada um gaiato. Estamos na quebra total do Brasil. Está na hora de acabar com esta farra. Quem é o Quevedo de Gravataí. Eu não entendi quem era o gaiato. O gaiato é o Hulk, segundo ele. Não, mas o Hulk disse que está fora. Não está, não é mais. A Itália tem um comediante. Então está fora, está fora. E o psicopata seria o Bolsonaro? Porque ele disse, preso. O fato. Ele botou os nomes. Ele quer dizer o Lula, eu acho. O Bolsonaro seria o psicopata, é isso? Está escrito ali? Está escrito ali. Tá. E o gaiato seria o Hulk. Tá. Por favor, me pergunte ao doutor Streck sobre o artigo 5º da Constituição, se este artigo cabe interpretação no caso do Lula. Essa discussão da presunção da inocência o Supremo deve julgar. O Supremo tinha uma posição, mudou a sua posição, e a OAB, e eu fiz a petição para a ação declaratória número 44, que está no Supremo, deve ser julgada em breve. Trata exatamente da garantia de que todas as pessoas podem, não havendo motivos da prisão, podem responder em liberdade até o STJ ou o STF. Se existir, não é proibido que se prenda. Aliás, o ministro Gilmar Mendes deixa isso muito claro. Nunca foi proibido
que, por exemplo, o sujeito que é condenado em 2º grau e já estava preso ou tem motivos para cautelar, que continue preso até que ele recorra. Nunca foi proibido que se prendesse. Na verdade, o que está se discutindo é o direito das pessoas que têm requisitos objetivos de somente serem presos depois que transitou em julgado. Só isso. Só para deixar bem claro. Peço autorização, peço vênia para discordar profundamente de todos esses princípios e esses critérios que entendem de valorizar em demasia aquele inciso do artigo 5º da Constituição Federal. Porque, em primeiro lugar, eu entendo que ele seja um artigo que permite o alastramento do conceito de impunidade neste país. Em segundo lugar, eu não aceito que um cidadão que é preso em flagrante, que matou, que todo mundo viu, que a gente use esse artigo para não prendê-lo e não botá-lo no fundo do cilindro. Não tem nada a ver, desculpe. Você é advogado, desculpe lá. Você é advogado. Não, você é advogado. Parece que embrabou. Não tem o direito. Se o Luizinho chegar aqui e dizer que a veia aorta é a mesma coisa que a perna torta, eu contesto ele porque, como médico, ele seria um farsante. Não estou dizendo que você é um farsante. E o cara que confessa o crime? Eu estou dizendo que uma coisa é nós discutirmos presunção da inocência com as possibilidades de recursos que qualquer pessoa quer, inclusive os seus clientes, e outra coisa é você confundir o cara que é preso em flagrante ou que é um latrocida, que tem todos os requisitos para prisão. Não é disso que se trata. Nunca ninguém, nem a OAB, e eu falo aqui com procuração, porque eu assinei esse documento, a OAB me deu procuração, nós fizemos para o Supremo Tribunal, discutindo essa questão. Nós nunca falamos que um sujeito que tem que estar preso ou que tem preventiva, uma coisa é cumprimento de pena por condenação. Outra coisa são requisitos para preventiva e cautelar. E você sabe muito bem que é advogado. Nós nunca falamos que não se pode prender preventivamente ou por cautelar. Nós estamos apenas dizendo que se, por acaso, o Omar Ferri for condenado no 2º grau, não estamos falando de prisão preliminar. Não estamos falando de prisões preliminares. Não estamos falando de decretação de prisão preventiva. Estamos falando de um cidadão que é condenado uma vez e que é condenado pela 2ª vez e que continue depois de, por exemplo, um bárbaro crime, ficar solto aí, até que em 10 ou 15 anos ele receba o resultado final do Supremo Tribunal Federal, quando já prescreveu a pena. Isso já aconteceu muitas vezes. O Omar está não enganando. Vem com filigrana jurídica. Vem com as coisas você caras, com aquilo que acontece. Não estou enganando ninguém. Não estou enganando ninguém. Minha intenção não é enganar ninguém. Eu nunca quis enganar ninguém. É um sentimento que nasce de puro, que nasce do coração da gente, que vê tanto crime impune por aí. Nada a ver. Usa uma filigrana jurídica para deixar os caras soltos. Omar, não empurra. Agora deixa ele falar. Ele não vai empurrar mais, pode falar. Não, eu só estou dizendo assim, você não pode dizer para o telespectador algo que não é. Se um sujeito comete um latrocínio, um crime bárbaro, e é condenado em 2º grau, nenhum juiz no mundo vai deixar ele livre. Isso não está proibido. Nós estamos falando daquelas pessoas, como você se cometesse um crime, que no 2º grau for condenado, esperar o trânsito em julgado para então cumprir a pena, porque no meio do caminho podia ter nulidades e outra coisa. Agora, por quê? Porque o Omar Ferri não tem requisitos contra ele de periculosidade e possibilidade de fuga. Se esses requisitos estão presentes, não está proibido. Nunca o Supremo Tribunal disse que era proibido prender essas pessoas. Isso é falso que está se vendendo. Só para deixar isso claro. Então o juiz que solta está errado. Se ele solta um latrocida, ele não deveria soltá-lo. É diferente. Mas é um crime político. Não, mas aí... aí não vai nunca. Então eu queria fazer uma pergunta. Aí ficam todos eles livres. Até para que aí é outra debate coisa.
O crime político, nem o Jesus Cristo põe o cara na cadeia. Não. Deixa eu fazer uma pergunta, até para que o debate fique mais interessante. Jesus Cristo foi para cruz por um crime político. Nós não estamos falando aqui em assassinato, latrocínio, etc. São coisas evidentes. Isso são só indiretamente, né? Essas pessoas mataram de maneira indireta. O Ferri falou, se o cara comete um crime bárbaro, aí eu tenho que prender o cara. Telespectador, deixa o Luiz falar agora. Confissão. Deixa o doutor Luiz falar. Longe de querer aqui defender... concordo com você. Longe aqui de querer defender o Eduardo Cunha e o Sérgio Cabral. Sim. Mas eles estão presos. Não foram julgados. Isso. E continuam presos. O Eduardo Cunha não foi julgado? Não é julgado. Uma vez só, mas falta o segundo grau. Falta o segundo grau. Falta o segundo grau. Ele está preso no primeiro grau. Ele foi preso antes, julgado. E o Sérgio Cabral também. Fizeram crimes certamente horrorosos. Eles não representam para a sociedade, né, uma ameaça no sentido de outros crimes. Eles são serial killers, eles não representam. Não. São serial killers. Aqui, são serial killers. Tiraram dinheiro da saúde, deixaram pessoas morrer nos hosptais. Pelo dinheiro, pela roubalheira. Você sabe onde eu quero chegar, Paulo? Você sabe onde eu quero chegar. Mas não, você está falando dos dois, eu tenho que me referir aos dois. Os dois são serial killers. Eles e os outros. Isso. Mas eles não foram, o julgamento não foi nem no segundo grau. E o Lula que está solto, que já foi no segundo grau, que representa o pai da corrupção brasileira. Mas falta ainda os embargos. Na minha opinião, é um pouquinho de covardia da jurisdição nacional. Porque esse cara há horas devia estar preso. E agora esse cara da Bahia... Mas errado é a lei, rapaz. Não é a lei que é errada, não é a lei. Não é a lei. Não mesmo. Isso é a lei que permite isso. São invenções. O Sérgio Cabral... Para lançar cortina de fumaça numa realidade jurídica impactante. Sócio do Lula. Desculpa lá, eu vou fazer a defesa nesse ponto eu faço a defesa do Sérgio Moro e do próprio TRF, claro. Não, eu também faço. Porque não havia elementos para o Sérgio Moro prender o Lula. Não havia, e a prisão do Lula pode acontecer depois dos embargos declaratórios agora, porque ainda tem, o TRF-4 não pode prender o ex-presidente antes de fazer o julgamento dos embargos. Perfeito. É uma questão técnica, tem que esperar 20, 25 dias, tem que esperar, isso são as regras. Todos os advogados que lidam, eu já perguntei aqui... Mas ele não será preso. Agora ele está se contradizendo. Ele não será preso. É outra coisa. Agora ele está se contradizendo. Não está se contradizendo nada, absolutamente correto. Não, antes ele aguardava a decisão final do trânsito em julgado. Ele não será preso. Em caráter final. Supremo Tribunal Federal. Da atual posição do Supremo. Deu para entender, Lênin. A atual posição do Supremo permite que o TRF faça isso após os embargos declaratórios. O TRF só não pode fazer antes. Perfeito. Pode até não prender. Fica tranquilo. E ele também pode não prender. Isso, porque ele pode entender que não estão presentes os requisitos, por exemplo, que fazem com que se prenda algumas pessoas. Paulo. Então vamos dar sabor à discussão. Vamos dar sabor. Você deixou de advogar? Vamos dar sabor à discussão. Ainda umas 10 ou 15 ações aí. Então não use estou advogando por... que você vai perder todas aí. Olha aqui, ó. Vamos dar sabor à discussão. Aliás, ele é irresistível. O Luiz Coronel provou e sabe disso. Qualidade que já não surpreende mais. Porque já está presente em nossas vidas as linguiças e salsichões do frigorífico Castro. Os alimentos Castro, da tua terra, isso que eu ia me referir. Linguiças maravilhosas, salsichões espetaculares e um amignon. Olha aqui. São maravilhosas. Olha aqui, e um amignon que tu vai adorar. E tem a calabresa ainda, hein? Sim. Tem a calabresa, tu adora. E não precisa Pelotas para comprar, tem na Rede Zafari, tá? O Luiz Pereira Lima, só para te ver com quem está lidando. E ela é qualidade desde 1960. Te contenha. Te contenha, porque tu és um publicitário. Tu sabe que cessa tudo quando te musa canta, que o poder mais alto se levanta, que é a publicidade. Pois é. O IPTU de Viamão, tu que tens terra em Viamão, até 28 de fevereiro, você tem desconto de 18% nos juros e nas multas. Prefeitura de Viamão, juntos somos mais. Aliás, em qualquer coisa da vida, juntos somos mais. Cremers informa.
Os médicos do interior continuam com a campanha de atualização cadastral. O objetivo é facilitar a comunicação e integração do Conselho com os profissionais que atuam no Estado. Os contatos estão sendo mantidos por funcionários das delegacias seccionais através de e-mail e telefone. Colabore. CREMERS, estado de alerta pela saúde. Não vai cochichar agora, Luiz Cláudio? Não, ele está lendo a minha caligrafia. Até porque vou falar em vinhos agora. Porque ele escreve que é uma maravilha. Aqueles vinhos que tu toma na casa do Luiz Pereira Lima, que eu não te atrevo a convidar na minha casa, porque lá em casa é o Cadurinha, aquele de tampinha ainda. Que Garrafão. Aquele abridor de cerveja. Vinho para todas as ocasiões. Passe na Vinhos do Mundo, onde o Luiz Pereira Lima compra seus vinhos e garanta os melhores vinhos espumantes para brindar todos os momentos. Vinhos do Mundo. Você encontra mais de 1000 rótulos nacionais e importados nas lojas que estão localizadas na Cristóvão Colombo, 1493, Alípio César, 203 e Getúlio Vargas, 1135. Aliás, eleitas as melhores lojas de vinhos em 2017. Não esquecendo que a Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso está sempre ao seu lado, transformando investimentos em resultados e oferecendo as melhores soluções para suas oportunidades virarem grandes conquistas. Procure a unidade de negócios mais próxima e saiba como o cooperativismo pode fazer parte da sua vida. Unicred, mais valor para você. E vamos agora à doutora Raquel Campani. Realmente, cada vez que ela se afasta do vídeo, e as médicas, o doutor Gilberto Schwartzman, deixam saudades aqui. Outro dia, o doutor Luiz Pereira me ligou. Vem cá, onde é que anda a doutora Daniela Cornélio, que não tem aparecido no programa? É que tu estivesse fora há muito tempo, mas ela está sempre, ela se reveza. Hoje é a vez da doutora Raquel Campani, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman, do Instituto Ecológico Kaplan. Fale, doutora Raquel. Boa noite, eu sou a doutora Raquel Campani, médica oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje vou falar do One Day Diagnosis, que consiste no diagnóstico de lesões de mama em um dia. A demora no diagnóstico é uma causa de grande sofrimento para as pacientes e também pode ser um fator de piora no resultado do tratamento. Pensando nisso, o Instituto de Oncologia Kaplan desenvolveu uma estratégia pioneira no Brasil, mas já validada em centros no exterior, como o Princess Margaret em Toronto e o Gustave Roussy em Paris. Através da combinação de talentos e esforços de especialistas como mastologistas, radiologistas, patologistas e oncologistas, ofereceremos a elucidação diagnóstica de lesões mamárias em até um dia, na grande maioria dos casos. Assim, podemos aliviar a angústia da espera dos resultados e planejar com brevidade o tratamento de quem precisa. Este é o nosso compromisso. Boa noite. Aliás, por falar em... Os nossos telespectadores estão tratando muito assunto jurídico aqui. A teoria e a interpretação das leis é levada à risca pelos doutos em relação à intervenção da segurança pública carioca. Comente a relação da teoria com a realidade daqueles vilarejos que nem nome de rua tem. Adelardo de Freitas, aqui é a minha crítica ao AB, ao nosso Cláudio Amac, que vai ser homenageado lá com o troféu Brasil Expo Direto, uma homenagem nossa e da Cotrijal lá em Carazinho. Um evento para mais de 1.200 pessoas aí. E o Lamac é a nossa personalidade gaúcha que ganhou sucesso nacional. É o primeiro gaúcho. Agora vai ter outro gaúcho na OAB, que deve ser o presidente da OAB do Rio de Janeiro, que é gaúcho. Né? O baixinho, aquele é gaúcho. O Felipe Santa Cruz? Ele é gaúcho mesmo? É gaúcho. Não sabia. Então deve ser ele o sucessor do Lamac, que não pode mais, né? Tem limite de... Pois é. Então deve ser ele. Mas o Lamac vai ser homenageado. Mas o AB resolveu criticar os militares porque estavam fotografando, viu, Luiz Pereira Lima? Pega aqui, bota a fotografia aqui, o Luiz Pereira Lima, vão ver o nome, CPF, papá, vão ver a ficha criminal dessa pessoa. Pô, o AB ficou ensandecida. Eu queria, como leigo no assunto, fazer um comentário a esse respeito. Primeiro, os militares, os soldados, eles não estão fichando, eles estão identificando. Identificando, exatamente. Então são coisas completamente diferentes. Quando eu vou num clube, quando eu venho aqui, vou entrar na rede pump, eu tenho que mostrar minha identidade. Vou entrar num edifício? Isso não é edifício. Isso não quer dizer que eu estou sendo fichado, eu estou sendo identificado. Agora, isso me perdoa que eu vou comparar como a cirurgia. E a cirurgia, evidentemente, que nós temos que ter
conhecimento teórico, estudar no livro. Só que o livro não sangra. E conhecer o prontuário médico. E o livro não sangra. Então não se aprende a cirurgia só no livro. Inclusive as filigranas. Não aprende só no livro. A patologia que é o assassino ou o potencial traficante, ou seja o que for, é o que deforma o tecido. E o tecido, compare o tecido com a nossa economia. Se nós não conhecermos aquilo, não saber onde sangra, o doente vai morrer. O doente vai morrer. E imagina um indivíduo de 18, 20 anos, entra lá para enfrentar um indivíduo que tem uma arma, às vezes, melhor do que a dele, ou mais potente. Ou mais potente, já estou sendo brando. O que ele tem que fazer? Me perdoa. Eles têm que utilizar o que aquele bandido utiliza e o que tem medo. De que o bandido tem medo? De arma, ele não tem medo de mais nada. É só da arma. Por isso que ele usa arma. Porque se não tivesse arma, ele não nos assaltaria. Então não se pode ter uma atitude condescendente, amistosa, com essa qualidade de gente. Mas não gosto da expressão qualidade de gente. Bom, me desculpe, mas eu acho que, queiras ou não, são pessoas... Não, mas ele tem todo o direito. Não, tem todo o direito. Ofensivo. Tem todo o direito. Só que eu acho que não é normal, não é habitual matar os outros. Eu, particularmente, acho que não é normal. Não é uma atitude humana matar os outros. Essa generalização depressiva. Mas há um fundamento até mais importante aí, coronel. Deprecia o ser humano, né? A alta excepcionalidade do momento em que nós vivemos. Estão matando 50, 60, 70 mil pessoas por ano nesse país. Nós não podemos mais sair na rua. Estão assaltando as nossas casas. Os doentes estão morrendo nos corredores. Vai chegar uma frase, meu querido. Não existe segurança neste país. Eu tenho dito uma frase que dói um pouco. Eu disse assim, eu me sentiria uma pessoa muito confortável na esquerda, mas precisavam tapar meus olhos e meus ouvidos, porque não deu certo. Após 15 anos, o Brasil não deu certo. Ele está dilacerado, ele está precisando urgente uma recomposição, uma reinvenção de si mesmo. Mas fatos novos já correm. Já está jantando junto Fernando Henrique e a Rádio. O ex-prefeito da rádio. Sim, mas já estão jantando junto. Mas o Fernando Henrique é a gênese de tudo isso. Não identificaram, não fizeram o diagnóstico. Ele é a gênese dessa desgraça. Dele. Tu te lembra que no Rio de Janeiro havia o que se chamava Clube dos Cafajestes? Sim, no centro do Rio. Nunca participei. O Clube dos Cafajestes é uma espécie de uma identificação da elite carioca. Vocês querem me dizer que tudo começou com o Fernando Henrique Cardoso? Quer dizer, eles não estão olhando na reeleição dele. José Sarney, querido Fernando Collor de Mello, não estão falando tudo isto. Eu queria dizer que maravilhosos. O ruim é o Fernando Henrique Cardoso. Não, mas nós vamos remontar, nós vamos lá pro Getúlio. Eu não sou fã do Fernando Henrique Cardoso. Não sei quem. Eu sou um grande feito. Só quero dizer que a montagem, no Brasil, querido, esta montagem que está aí, deste grupo que atravessou o governo Lula, que atravessou o governo da Dilma e que chegou o governo Temer, ou seja, é o mesmo grupo. Esse grupo de assaltantes ao poder começa na reeleição de Fernando Henrique. Este grupo se montou quando entrou o Jadel, entrou o Gaúcho, formaram a grande... Jadel mistura de centroavante do Grêmio. No governo Sarney não teve nada disso. No governo Collor No governo Collor, olha, só tinha vestais lá. É espetacular. A República dos Safados, esta começou a ser montada com a reeleição do Fernando Henrique. E atravessa o governo Lula, atravessa o governo Dilma e domina o governo Temer. Eu não disse, em nenhum momento eu te disse que estou santificando o governo Sarney. Arrumaram Satanás agora, não, eu estou dizendo que este grupo que tomou o poder, que manteve-se no poder, este grupo é o mesmo. Foi montado ali. Chamaram mais um, chamaram mais outro, chamaram... Tem razão, o Sarney veio de lá, o Renan Calheiros veio de lá, o Collor veio de lá. Eu estou falando dos ministros. Veio tudo de lá. Eu poderia dar uma opinião. Vieira Lima veio de lá. Eu não... Estou esperando. Paulo Sérgio, ele está esperando. Ouve a opinião do Guedes. Não entendo e nem desejo diminuir a expressão do argumento do coronel. Mas eu dou um outro sentido muito mais profundo.
O que aconteceu no Brasil nesses últimos anos é como uma gaita. Ela abre e fecha. A ditadura fechou, tirou os nossos direitos, suprimiu os nossos direitos. E de repente vem uma democracia aí. Suprimiu a corrupção que... Parece que então a gente podia fazer tudo aquilo que antes não podia fazer. A corrupção no governo do Jango. Construiu uma Constituição. A ditadura, a primeira coisa, acabou com a corrupção no governo do Jango. Deu moralidade para o país, honestidade. Depois, quando entregou, voltou tudo. Isso é demagogia. Eu sou realista. Eu sou realista. Tem corrupção do governo Getúlio Vargas, do governo Jango. Não é mais invenção do que uma realidade. No Getúlio não tem corrupção. É mais uma invenção. O Getúlio se matou por causa do Mar de Lamas. Não. Não. Então ele se matou para não ser deposto. E o que fizeram contra ele, e o que o Lacerda fez contra ele, e que o clube da Lacerda fez contra ele, e que o americano interveio para ser contra ele, e a UDN e o reacionarismo desse país se concentraram numa luta estúpida e imbecil contra o Getúlio Vargas. Pô, se assim, eu tô louco que o americano entre no Brasil de novo. Barbaridade. O Mar Ferreira me diga, o Getúlio não foi o maior dos nossos ditadores? Não, foi tudo. Bom, ele foi tudo. Ele tem razão, foi tudo. A minha pergunta não é essa. Poucas pessoas conhecem português como tu. Querido, assim eu gostaria que tu respondesse a minha pergunta específica. Ele não foi o maior dos nossos ditadores? Posso responder? Não, mas só me responde isso. Eu tenho profunda admiração por Getúlio Vargas. Mas isso é outra coisa. Tenho admiração por o seguinte, com todos os seus erros históricos, do momento histórico, era um homem que tinha um projeto de Brasil. Isso. Ele fazia concessões no varejo, mas não no atacado. Ele tinha um projeto de país. A minha pergunta tu não respondeste. O meu aplauso, coronel. Você não foi o maior dos nossos ditadores. As grandes construtoras do Brasil começaram no governo Getúlio. As grandes construtoras do Brasil começaram no governo Getúlio. Não? Não, pode ser com o Juscelino aí. Não, no governo Getúlio Vargas começaram as construtoras. Getúlio Vargas foi uma espécie de... Quer que eu abra aqui? Marquês... Pode abrir, não tem problema nenhum, eu vou rebater. Getúlio Vargas... Vou rebater a história. A história muitas vezes pode ser danificada por interesses subjacentes. Getúlio Vargas foi uma espécie de Marquês de Pombal brasileiro. Gostei. Um iluminista, né? Ele funda o Estado brasileiro há 30 anos. Vence o coronelismo, reina até 30. Vence o coronelismo. E se torna um dos coronéis. Não, eu represento as oligarquias rurais. Mas o que é contigo, Paulo Cera? Getúlio Vargas coronelista Getúlio. Olha só, o Getúlio Vargas reinventa o Brasil. Ele funda as bases do Estado brasileiro. Foi levado ao poder pela mensagem do tenentismo de 1923. Sim. Então, ele interpretou. Nós não vamos chegar... Aquele que o Prestes se escondeu. Aquele que o Prestes se escondeu para não morrer. Os outros morreram em Copacabana. Mas não, onde é que estava o Prestes? História. Forte de Copacabana, 18. O movimento da coluna Prestes. Tudo isso é histórica que desemboca em 30. Meu Deus. Tudo é maravilhoso. Não estou dizendo que é maravilhoso. A história nunca é maravilhosa. Minha tese... Não existe. Só Viena no tempo de Zizi. Minha tese é de que o Getúlio Vargas é um iluminista nesse sentido, é o que refunda o Brasil, são as bases do Estado brasileiro, é um Brasil antes e um Brasil depois. Estou falando na estrutura daquilo que se entende por teoria do Estado. Essa é uma questão. Sobre os clubes, do Clube dos Cafajestes, tem uma história no Rio de Janeiro de um amigo meu que dizia assim, o Antônio Carlos, né? Ele disse assim: meu sonho é que um dia eu passe pelas ruas do Rio e todos digam, falando a meia boca, se lá vai Antônio Carlos, o canalha, viu só? Do Clube dos Cafajestes. Mas com relação à intervenção do Rio, a intervenção ela não é um mal em si mesmo, porque ela está prevista na Constituição. O grande problema é que ela foi feita de um modo demagógico, no sentido para tentar resolver um problema que não é um problema que você resolve desse jeito. Agora, os erros anteriores de como se desenha, o Brasil é uma sucessão de erros e uma sucessão de problemas que vão se avolumando na medida em que os sucessos e os insucessos econômicos, o problema do presidencialismo, que está por trás de todas as crises institucionais, o parlamento que acaba extorquindo o executivo a partir dessas espécies que têm sido chamadas
de presidencialismo de coalizão ou presidencialismo de bancada de compra de votos. É isso. Isso nunca foi coalizão. Por isso, mas então isso tudo faz com que, quando você forma uma maioria de votos, agora em segundo turno, por exemplo, um presidente se elege, ele tem um outro problema. Como é que ele vai governar? Porque ele precisa formar uma maioria e o presidencialismo é um prato cheio para extorsão. Resultado disso, uma federação que está pendurada na União. Os estados não têm dinheiro e, claro, tem os desmandos pessoais. Por exemplo, o Brasil tem o problema do varejo, o problema do Rio de Janeiro é tipicamente um problema de varejo, não foi resolvido no atacado, que hoje tem um remédio forte que nós não sabemos. Se der errado, pode dar errado para todo mundo. O grande problema é que uma intervenção, que é uma intervenção civil, não é um estado de sítio, não é um estado de exceção, não se pode suprir garantias. Agora, como fazer com que você ande nesse fio da navalha, ou seja, como conseguir resolver o problema da violência sem ser bárbaro. Eu espero ver os resultados. Eu não tenho Esse opinião. É o problema. Eu espero ver os resultados. Francamente, eu não tenho opinião. Eu quero ver os resultados. Lênio, enquanto não se resolver o problema social desse país, enquanto não se der novas diretrizes à economia brasileira, enquanto não se resolver o problema de 14 milhões de desempregados. Enquanto não se resolver o problema do alassamento da miséria... 12 milhões de analfabetos. 12 milhões de analfabetos, 70% dos alfabetizados não entendem aquilo que leem, são analfabetos políticos. Enquanto tudo isso está acontecendo, nós temos que concluir que existe aí uma situação de alta excepcionalidade social e jurídica. Então, porque nós não temos outros meios para resolver, não existem meios econômicos, sociais, de dinheiro, de capital, nada para resolver o problema. Então, é necessário que, em alta excepcionalidade, se empreguem também situações de anormalidade jurídica. Eu não critico. Isso era necessário. O Brasil tem que sair desta, de um jeito ou do outro. Senão será o caos. Mas eu não concordo. Eu acho bastante, caos total. Eu acho bastante triste quando se fala em privatização para pagar folhas de pagamento. É crime. É vender a geladeira para estar devendo. Eu acho isso terrível. Isso é crime. Eu acho isso terrível. Eu acho muito triste isso. Você está devendo no armazém e vende a geladeira. Eu quero também dizer uma coisa, olha aqui, ó. Às vezes eu vejo, e eu vi o meu amigo Colares, a quem eu gosto muito, tinha um grande entusiasmo quando falava em patrimônio do povo. Só que muitos destes patrimônios do povo tornaram-se patrimônio de partido. Lá estava a Furnas, propriedade do Aécio, nomeando quem queria, negociando com quem, botando lá para trazer dinheiro. Então nós temos que ver a saudabilidade das estatais para poder dizer patrimônio do povo. São patrimônio do povo se forem corretas, saudáveis e eficientes. Olha os salários do BNDES, por exemplo, uma vergonha, tudo isso. Então, tudo isso são coisas, parece que são ilhas de prosperidade. O BNDES criou... Salário de 100, 120 mil. Olha aqui, quem ele criou o Joesley. Criou o Joesley. Então, esses caras foram criados pelo... Mas o Odebrecht foi fundado em 1930... Camargo Corrêa, em 1939. A Odebrecht foi criada em 1944. Governo Getúlio. Mas acontece que o governo Getúlio, ele tem duas fases. O primeiro processo de substituição de importações, que o Brasil só importava coisas e começa a produzir, e depois, com a Segunda Guerra Mundial, que de certo modo beneficia, nós começamos a substituir a outro tipo, começamos na indústria pesada. Então, óbvio que você vai ter que ter empreiteiras, etc. Agora, contingencialmente, como elas se apropriaram de parte do Estado, essa é uma questão. Nasceram se apropriando. Querido Paulo, naquele momento, vamos ser históricos, sim. Naquele momento do Brasil travado, era o momento para criar estatais muito fortes para destravar o país. A realidade 2018 é outra. E quem mais criou estatais que os militares? Você está falando dos militares. O Sérgio falou dos militares. Os militares criaram 400 eu não estou falando de estatais. Eu estou falando em privado. Bom, mas eu estou falando em privado. Eu sei, querido. Mas hoje, quando está se falando tamanho do Estado, esse Estado é desse tamanho também por culpa dos militares. O Getúlio criou a Petrobras, criou a Eletrobras,
criou, se não me engano, a Companhia Vale do Rio Doce, tudo isso a Volta Redonda, isso deu a base econômica e industrial deste país. Então, a grande realidade aí, dizem que não se pode ter empresa pública porque a ladroagem política arrebenta com elas. Eu pergunto para vocês, desde que foi criada a Petrobras, a Eletrobras, a Companhia Vale do Rio Doce, não se transformaram essas instituições na própria grandeza econômica e industrial desse país? Com monopólios. Petrobras é monopólio, a Vale é monopólio, tudo monopólio. O problema foi o roubo, a patifaria, e os caras conseguem quebrar empresas que são monopólios. Conseguem quebrar. Monopólios estatais. Conseguem quebrar. Mas tem que ser a Petrobras, tem que ser monopólio estatal. Por que tem que ser... Porque o Brasil, porque a riqueza é tão grande. Mas por quê? Isso é um poder. Mas tu está brincando, só o Estado vai saber administrar uma empresa que cuida de petróleo? Mas administrou até esses dias. Mas que bárbaro. Transformou na 16ª. Bom, Paulo Francis. Não, parei. O Paulo Francis está se remexendo no túmulo agora. Falta de 30 anos atrás. Paulo Francis. Calma. Ele vai voltar à realidade aqui. Bom, deixa eu só... tentar dar uma Vamos ao ponto final. No ponto final tu falas, então, com FCDL e Gimo. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Olha, vamos ao ponto final. Eu vou começar com quem? Eu vou começar com os poemas de Luiz Coronel. Para amenizar um pouco. Para amenizar, exatamente. Ele tem as coisas lindas que ele trouxe aqui. Escrevendo um livro. Nosso homem na ABL. 80 poemas essa noite que eu vou lançar esse ano. E tem um poema que diz assim: os loucos ventos da discórdia. Quem desembaçou os espelhos, onde maculada de joelhos a nação se contemplou? Quem soprou a desavença, inserindo 1000 ofensas na boca inquieta das ruas? Quem souber responder esses quesitos, que devolva a esse país aflito o direito de ser feliz. Muito bem. Parabéns. Muito bem. Parabéns. Finalmente houve convergência. Houve, com ele eu convergi. Então vai para o teu ponto final. Olha, eu quero pedir desculpas antes, porque eu acho que eu usei um termo muito pesado quando eu conceituei as decisões judiciais. Na realidade, eu peço desculpa à justiça brasileira. Sim, os clientes começaram a pedir demissão pelo celular. Que existem decisões ambíguas e decisões vacilantes. O Supremo Tribunal Federal uma hora diz assim: não, enquanto não houver o trânsito julgado final, deixa seu cara livre. Depois ele diz: não, já no segundo grau tem que botar na cadeia. Então não há segurança jurídica. É isso que eu quero dizer. Para terminar, a frase do coronel de hoje é espetacular. O Temer é o pior dos presidentes eleitos pelo PT. Amém. Isso chegou no meu celular. Luiz Pereira Lima, até o ponto final. Não, eu queria fazer um comentário aqui que na vida nós vivemos de exemplos. E os países mais desenvolvidos do mundo são aqueles que têm menos Estado. Então, quanto menos Estado, o país tem mais meio circulante. É verdade. Parabéns. E outra coisa é que o patrimônio... Enquanto as empresas ficam mal, vão correndo pedir ao governo um empréstimo de dinheiro para salvar da falência. Tu já fez o teu ponto final. Ele tem esse lado também. Já fez o teu ponto final. E o patrimônio é um bem de raiz. E às vezes nós juntamos alguma coisa para termos um patrimônio, mas não se come patrimônio. E ele será usado no momento das nossas dificuldades. Se nós temos dificuldades, olha, eu tenho aquele apartamento para vender, porque aquele apartamento é meu. O Brasil está num problema seríssimo agora de prejuízos em cima de prejuízos para a manutenção de um patrimônio que é gerido por corruptos. Então me deem uma outra solução, que eu, com humildade, aceito. Tire os corruptos daí. Seu ponto final, doutor Lênin Streck. Bom, vou divergir um pouco sobre essa questão. Eu falava aqui com o coronel sobre o papel do Estado. O Suécia e Noruega, que são esses paísses de primeiríssimo mundo, são altamente estatalizados, etc., por outras razões também. Eu não quero dizer que isso é bom ou ruim, eu estou a dizer que não dá para generalizar
em dizer que onde o Estado não está é melhor, onde o Estado está. Falando de povos desenvolvidos. Bom, mas aí também não quero dizer assim que nós somos ruins também. É onde a honestidade, a decência prevalece sobre qualquer outra coisa. Onde deputados não ganham. Mas eu quero só... me dando razão agora, hein? Eu só quero dizer para... contar assim, de dizer... O coronel falava aqui de poesia. Eu releio seguidamente um livro que todos têm que ler, que é As Viagens de Gulliver. E já de saída tem uma discussão sobre interpretação. Nós falávamos hoje sobre interpretação da lei, falando em filigranas, etc. Assim que todos os advogados vão lidar com filigranas, que são as garantias. E aí o Gulliver chega e eles estão há 30 anos lutando entre si, já morreram 30 mil soldadinhos. E ele, Chico, ficou apavorado com aquilo. Disse assim, isso é uma barbárie, vocês estão se matando. Matando por quê? Aí disse assim, o rei disse, porque essa gente do outro lado do rio não sabe quebrar um ovo. E nós vamos morrer lutando por isso. Aí o Gulliver disse, mas só um pouquinho, por que vocês não botam isso na lei? E ele disse assim, nós já temos a Constituição do reino de Lilliput que diz, todos os liliputianos devem quebrar o ovo pelo lado certo. Já tinham morrido 30 mil para descobrir qual era o lado certo. Portanto, essa é uma questão hermenêutica, então não nos empolguemos demais, é assim mesmo. É assim mesmo. Quando a criança sai para a rua e diz pela primeira vez e ouve a palavra mamãe, ela descobre que a palavra mamãe é polissêmica, porque ela descobre que a mãe não é só dela. Existem outras mães no mundo. Ó céus, as palavras são polissêmicas, a lei também é assim. Se as palavras refletissem a essência das coisas, nós seríamos deuses e nós morreríamos de fome. Que importância teria? Nós temos que interpretar, fomos condenados a interpretar. Os deuses disseram, vocês estão condenados a interpretar. De aniversário hoje, o governador de Santa Catarina, ex-governador de Santa Catarina, Colombo. Passou o bastão, Raimundo Colombo, desembargador Elvio Schuch Pinto, de aniversário. A juíza Fernanda Guedes Pinto, conhece a juíza Fernanda Guedes Pinto? Está de aniversário hoje. Muito bem. O Gilmar Tittibon, nosso superintendente do Senado, um grande abraço a ele. O Carlos Roberto Schwartz, o irmão do Dr. Gilberto Schwartz, grande maior figura. Autoridade em traumatologia aqui do Rio Grande do Sul. E o nosso neto do Marechal da Vitória, né? Que foi dono da Rede Record, chefiou 2 seleções brasileiras, 2 conquistas mundiais. O Paulo Machado de Carvalho. É o Paulo Machado de Carvalho. Nós fizemos um programa aqui. Foi com ele aqui. Exatamente. Paulo Machado de Carvalho, de aniversário. É da rádio que eu faço comentário lá. Sim, da Jovem Pan. Da Jovem Pan. Nosso querido amigo. Tantos aniversariantes hoje, que tanta gente boa aqui de aniversário, eu pensei esses aí. Uma maravilha. E quero voltar a agradecer. Quero te mostrar um texto. O que tu quer, Luiz? Para mostrar o texto que é? Não, eu estava confidenciando aqui com ele. Agora o teu texto mostra depois, tá? Tu tá hoje muito agressivo, vou ter que dançar contigo. Depois a gente quero agradecer de novo. Me mostra o texto para mim, eu estou com ciúmes. Tu está com ciúmes? Eu acho mostrar o texto só para mim. Olha que eu quero dizer, ciúme masculino é mais forte que ciúme feminino, viu? Tu tem essa experiência? No bar, quem não sabe. Quem não sabe. Teu bar aí. Foi grandioso esse teu bar, hein? Tu imagina filme de bagência. Agora eu fiquei impressionado com o teu bar. Deixa eu dizer a frase do Gil, a minha porção mulher. Claro. Olha aqui, quero de novo agradecer a Assembleia Legislativa. Minha porção mulher é lésbica. Quero de novo agradecer. Putz, isso revela um certo nepotismo, uma certa... É uma brincadeira que a gente está fazendo. Bom, tá aqui. certo. Preconceituoso. Ou homofobia. Tudo mais. Não, é o contexto. O Luiz Coronel deixou que fluísse o contexto e você carinhosamente incentiva e fica tudo lúdico. Claro. Fica tudo lúdico. O Luiz Coronel tem essa conotação. Claro que sim. Inclusive, quando você diz bar, também poderia se dizer, olha, está sendo preconceituoso. Diante de um bar daqueles dele... Posso falar? Ele está sendo preconceituoso. Eu sou o 6º filho. Tu não repetiria Sou o 6º filho. Tem 5 mulheres antes de mim. Já tinham escolhido o nome de Antonieta. Eu tenho direito, de vez em quando, dar uma... A gente brincava com o Streck, na realidade, que nasceu em Cachoeira, distrito, distrito de Cachoeira.
a mãe dele, o pai e as tias todos esperando a menina. E o nome já estava escolhido Marli. Não, e tanto é que o nome dele é Adroaldo Marli. Nasceu um homem, o Rebento. Por favor. Aí o que aconteceu? Adroaldo Marli. Adroaldo Marli Streck. E ele foi criado de vestidinho e caixinhos, assim. Essa parte eu não sei. Eu devia ser me chamar Luiz Antonieta. Não dá, né? Não. Mas, de novo, agradecer a Assembleia, ao Maurício Zedrick, a recepção que tivemos lá com o Marlon Santos, espetacular. Então, obrigado pelas manifestações, todos os deputados lá, mas pelo PP, o Frederico Antunes, pelo PSOL, o Pedro Ruas, pelo PDT, o Gerson Burman, pelo PRB, o Sérgio Pérez, pelo PT, o Mainardi, Anne Ortiz pelo PPS, o Klasman pelo PTB, a Zilá Breitenbach pelo PSDB e o Thiago Simon pelo PMDB. Ainda tem PMDB ou é MDB agora? MDB. Já é MDB ou não? Pois essa é uma questão, é só tirar o P, né? Como eu sou ainda da Arena, para desgosto ao Marferri. Arena. Jamais voltará a ser Arena, né? Mas muito obrigado a todos os deputados lá pelo carinho, pelo prestígio, pela homenagem à Rede Pampa. Ele é a Arena Tricolor. Tudo. Convergência. Foi o que ocorreu. Né? Convergência. Tu estava lá, né? E disse o Maurício Zedrick. Poucas vezes se viu convergência aqui na Assembleia. Uma delas, o grande mote da convergência é a Rede Pampa. Foi aqui. Um abraço ao presidente. Parabéns, Rede Pampa. Pela homenagem. Parabéns. Obrigado a todos. Nós retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. E vem aí, de novo, ela anda vestindo muito azul. A Consuleza Colorado, a Cônsul Colorado. A Consuleza é mulher do cônsul, ela não interpreta a cônsul como consuleza, né? Mas tudo bem. Semântica, né? Como é que chama isso? Licença poética? Licença poética, chamada Vera Armando de Consuleza. Né? Na realidade, ela é cônsul. Eu vou dizer, de Shakespeare, né? Se outro nome deles, a flor, não alteras o perfume. Jornal da Pampa daqui com ela e do interior com os nossos colegas das respectivas regiões. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande banco do Sul.